Luiz Carvalho. Presidente Arthur Lira e todos os líderes e deputados que nos acompanham, nós vamos direto, presidente, aqui ao nosso parecer, de forma bem sucinta. Vamos direto ao voto do relator. Preliminarmente, manifestamos nosso entendimento de que as propostas são importantes e necessárias. Os dados e registros de casos relativos à fraude eletrônica no Brasil são contundentes e reforçam que precisamos endurecer o combate contra essa conduta perniciosa que afeta a economia, o funcionamento das nossas instituições e o bem-estar social do nosso povo. Primeiro aspecto, constitucionalidade, juridicidade técnica e legislativa. No que tange a iniciativa constitucional da matéria, não existem reparos a serem feitos no texto já deliberado pelo Senado, bem como nas propostas que tramitam apensadas, uma vez que se verifica plena conformidade com os requisitos constitucionais formais, o respeito à competência da União para legislar sobre o tema, consoante dispõe o artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal. E a iniciativa parlamentar legítima, fundada no que dispõe o artigo 61 da Carta Magna de 88. Eis que não incidem nas espécies quaisquer reserva à sua iniciativa. No tocante à constitucionalidade material, não se vislumbram também qualquer discrepância entre ela e a Constituição Federal. Em relação à juridicidade, nada há a ser corrigido, já que o texto da proposta principal inova do ordenamento jurídico e alinha seus princípios gerais do direito, o mesmo se aplicando às apensadas. Quanto à técnica legislativa, utilizada nesta proposição legislativa, verificamos que há integralmente, de acordo com o ditame da Lei Complementar 95, 26 de fevereiro de 98, com as alterações introduzidas na Lei Complementar 107, de 26 de abril de 2001. Não há, portanto, ressalvas quanto ao projeto principal e seus apensados. O exame do mérito chama a atenção dos pares para um problema que fugiu ao controle do nosso país. O número de fraudes praticadas todos os dias transformou o Brasil no paraíso dos cybercriminosos. Os números confirmam isso. Golpes frequentes no Brasil. Só em 2019 foram registrados 24 bilhões, isso mesmo, 24 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos no Brasil. Os criminosos estão se adaptando a esta nova era de trabalho remoto com ameaças mais sofisticadas e novas maneiras de executar atividades maliciosas nos sistemas para aumentar seus índices de sucesso. A cada 24 horas, em média, 12 mil contas de WhatsApp são clonadas. Quem aqui não conhece alguém ou mesmo já foi vítima de clonagem de WhatsApp? Estou falando em relação a nós mesmos parlamentares. São mais de 12 milhões de consumidores prejudicados pelos criminosos e a ausência de uma legislação mais dura fará com que esse número aumente a cada dia. Auxílio emergencial. Nesse período, houve aumento de 60% de tentativas de golpes a idosos e aposentados. Fraudes previdenciárias. De acordo com a ouvidoria do Ministério da Economia, recorrentemente são recebidas denúncias de fraude previdenciária, uso de dados falsos no sistema do governo e meios que são usados para capturar informações sobre os segurados. Entre outras fraudes, pode ter gerado um prejuízo de pelo menos 5,5 bilhões entre 2003 e 2019. Fraudes aqui temos contra os consumidores. O Instituto também mostra que em 2020, cerca de 19,9% de internautas brasileiros tentaram abrir pelo menos uma vez links enviados para roubar dados, segundo o ranking de países como Portugal, França, Tunísia, Camarões, Venezuela. Ataques às instituições brasileiras. Os riscos para o Estado também são enormes.
Em fevereiro deste ano, o Supremo Tribunal Federal foi alvo de nova tentativa de ataque de hackers que desejavam roubar senhas de servidores. Em novembro do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça sofre ataque, prejudicou os trabalhos do tribunal. Em outubro de 2020, durante as eleições, o Tribunal Superior Eleitoral também foi alvo de hacker. Vários outros órgãos e instituições do nosso país têm sido assolados por esses ataques criminosos. Aspectos internacionais. Especialistas em segurança cibernética afirmam que o fato de o Brasil não ser signatário da Convenção Internacional contra o Combate aos Crimes Cibernéticos podem estimular que criminosos dessa natureza operem no país. Outro fator é a inexistência de legislação específica que disponha sobre este crime em nosso país. No Brasil é necessário que o criminoso seja enquadrado em crime análogo, que possuem penas brandas. Outras potências mundiais, como Estados Unidos, China, Coreia do Sul e Alemanha, possuem leis rígidas, que chegam a penalizar o criminoso de 3 a 10 anos de prisão. Pedofilia e pornografia infantil. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos, a violência sexual contra criança e adolescente é um fenômeno multifacetado e multicausal, que se reveste de uma complexidade e gravidade devastadora. Entre 2011 e 2019, o Ministério recebeu mais de 200 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes nas suas mais variadas formas. Infelizmente, muitas vezes não é possível identificar as vítimas que estão nesses conteúdos perniciosos, muito menos o domicílio delas. Assim proporemos mais adiante a suspensão de um dispositivo do substitutivo aprovado pelo Senado, do PL 4534/2020, para garantir que as autoridades competentes não encontrem dificuldades legais no combate a esses e outros crimes praticados em ambiente virtual. Dados pessoais. A Polícia Federal ressaltou que a aprovação desta lei, que reforça a punição dos crimes cibernéticos, é uma evolução importante para o Brasil, conforme o Parlamento brasileiro já sinalizou compreender. Para entendimento da solicitação da Polícia Federal, após reunião virtual com os delegados, coordenador-geral de Polícia Fazendária e chefe da Divisão de Repressão dos Crimes Cibernéticos, realizarei, em meu parecer, a supressão completa do artigo 2º do texto do Senado. Hoje em dia, o criminoso avalia o ponto positivo e negativo de sua conduta. Quando alguém comete um crime, ele não sabe qual é a pena que será condenado, mas ele sabe que a pena máxima e que a pena mínima é possível de ele pegar para aquele crime. E é assim que a mancha da criminalidade se move, onde encontra facilidade. O Brasil, paraíso dos cybercriminosos, e menos risco para a sua conduta, penas brandas aliadas a procedimento processual penal ultrapassado. Acatamos também sugestão de delegados da Associação Nacional de Delegados de Polícia Civil para solucionarmos uma controvérsia acerca da fixação de regra de competência para determinadas modalidades de crimes de estelionato, com vista a prestigiar a regra do local do domicílio da vítima em detrimento de regras firmadas jurisprudencialmente do local do proveito do ilícito. Essa proposta originária do projeto de lei 4.620 de 2020 do senador Fabiano Catarato foi adicionada ao substitutivo a pedido de representantes da categoria, com vistas a agilizar o trâmite do assunto de extrema relevância. A aprovação de uma lei para combater estes problemas é necessária e vem em boa hora. A atuação do Parlamento fará com que o nosso país deixe para trás, de uma vez por toda, o título de paraíso para os crimes cibernéticos. Por tudo o que expomos nesse parecer, está claro que esta proposta já aprovada pelo Senado é meritória, merece o apoio total desta Casa, consideradas as necessidades de excluirmos o artigo 2º. Igualmente meritórias são os objetivos das proposições apensadas, as quais já encontram-se contemplados na proposição principal em estágio mais avançado de tramitação. Tanto o texto de autoria do nosso ilustre vice-presidente da Casa, deputado Marcelo Ramos,
como também a proposta apresentada pelo ilustre deputado Alexandre Frota, estão em plena harmonia com os objetivos da proposta oriunda do Senado. Ocorre que, na minha avaliação, a proposta principal já contempla totalmente os objetivos dos nobres pares aqui citados, os quais cumprimento e agradeço pela iniciativa e os acolho na forma do substitutivo que ora apresentamos. Quanto ao mérito, senhor presidente e nobres colegas deputados federais, eram essas as nossas contribuições. Resisto neste meu voto, no meu cumprimento e agradecimento aos autores da proposta da Câmara dos Deputados, mais uma vez os cito, deputado Marcelo Ramos e Alexandre Frota, pois suas propostas muito contribuíram com a reflexão e pesquisas para a formulação deste parecer. Passemos, portanto, à conclusão. Antes do exposto, pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, somos pela constitucionalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do projeto de lei 4.554 de 2020, do projeto de lei 2.638 de 2020 e do projeto de lei 3.363 de 2020. E no mérito, pela aprovação do projeto de lei 4.554 de 2020, do projeto de lei 2.638 de 2020 e do projeto de lei 3.363 de 2020, nos termos do substitutivo ora apresentado. Pergunto, presidente, é necessário ler o substitutivo?